Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento. Meu nome é Adriano Albano, eu sou diretor e proprietário da Unicesumar aqui de Blumenau e de algumas unidades na região. Estamos trazendo esse evento em parceria com a CIB, né, a nossa associação empresarial. Este evento ele fecha um ciclo de eventos de incentivo ao empreendedorismo. Nós iniciamos aí uma série de eventos com o Prêmio Gustavo Salinger no início desse mês, foi um grande sucesso. Vários outros eventos aconteceram, tudo isso aí conduzido pela CIB, né? Estamos na casa aqui da CIB e resolvemos fazer esse evento também, fechando essa série, né, de eventos voltados ao empreendedorismo, mas falando aí do mercado de cervejeiro, que é um mercado bastante promissor. Estávamos conversando agora há pouco aqui, temos grandes especialistas na área que vão falar sobre esse assunto, mas que em alguns países o mercado aí da indústria cervejeira aí chega a ser 15% do mercado, ou até mais, né, 20%, 25%, enfim, enquanto aqui no Brasil está 1%, ou seja, tem realmente uma área aí, uma possibilidade de grande crescimento, mas é um mercado que precisa de muitos cuidados em função desse crescimento. Precisamos olhar aí para qualificação, precisamos entender como se diferenciar nesse mercado, precisamos entender também quais as dificuldades, quais os incentivos, enfim, tudo isso, né, deveremos aí debater, onde cada profissional aqui tem experiências variadas, seja na indústria, seja na capacitação, seja em consultoria, né, com grandes histórias aqui em relação a também grandes marcas. Então, o nosso grande objetivo é esse. E que a gente possa também, né, ter a participação de vocês com algumas perguntas também, e aí que será conduzido aí para o nosso comunicador aí, Alexandre José, bastante conhecido por todos aí. E eu queria agradecer, então, de antemão a todos os nossos convidados aí que aceitaram, né, esse nosso convite para esse grande evento, em especial aí ao Juliano Mendes, que é o fundador da Eisenbahn, o Edson Bruning, que é diretor e proprietário da cervejaria Zembier, Felipe Bortolini, consultor cervejeiro, e vai ser o professor da primeira disciplina do nosso curso de produção cervejeira, o Diogo Henrique Rendes, que é o coordenador do curso de produção cervejeira da Unicesumar. E o nosso objetivo também é que a gente possa depois confraternizar, né, ter degustação de algumas cervejas aqui, também temos alguns queijos especiais, e que possamos conversar um pouco, e que vocês possam também tirar dúvidas, quem sabe aí pessoalmente, né, com os profissionais, quem quiser inclusive conhecer um pouco mais do nosso curso superior. E por falar em nosso curso superior, gente, eu não sei se todos vocês conhecem a Unicesumar, mas a Unicesumar é uma instituição que está quase 30 anos no mercado, né, uma instituição bastante experiente. Só para vocês terem uma ideia, nós temos em nossa matriz, no Paraná, curso de medicina, que está entre os melhores cursos de medicina do país, está no Guia do Estudante, inclusive estrelado nesse sentido. Curso de direito também está entre os melhores do país, cursos de engenharia e assim por diante. Nosso curso de medicina veterinária, ele está entre os 3 melhores cursos de medicina veterinária do país. E aí, com a qualidade toda que a gente já oferecia na educação presencial, passamos a atuar já há muitos anos com a educação à distância. Estamos hoje em 500 unidades no Brasil, 120 mil alunos. Só na virada deste ano vamos chegar a 200 mil alunos, mas sempre com muito cuidado e com muita qualidade. Quando nós lançamos o curso de engenharia ano passado, são vários cursos de engenharia, e muita gente podia ficar com, né, torcer o nariz, como assim curso de engenharia na educação à distância? Nosso curso é um curso híbrido, com presencialidade e com toda a tecnologia da educação à distância. Ele deu tão certo, nós estudamos 2 anos antes de lançar esse curso no mercado, para que a gente realmente tivesse a certeza de lançar o melhor curso. Reunimos os melhores profissionais do Brasil. Nós temos professores do ITA, que é uma referência em engenharia, professores do IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, professores da USP, que é a melhor instituição de ensino superior do Brasil, e aí lançamos o curso de engenharia. Hoje estamos com 5 mil alunos em todo o país,
Devemos chegar a 20 mil alunos também nessa virada do ano, só em cursos de engenharia. E aí lançamos o curso de gastronomia à distância. Poxa, gastronomia à distância, nós tivemos uma aluna nossa aqui, que ela já era formada em nutrição, resolveu fazer gastronomia com a gente, só que ela estava fazendo com a gente em uma outra instituição presencial. Num determinado momento ela parou o presencial e continuou com a gente no curso superior à distância. E a gente perguntou para ela, mas por que você parou o presencial? Você imagina alguém que é formado em nutrição, o nível de exigência, né, de alguém formado em nutrição fazendo gastronomia. E ela falou que queria continuar o nosso, porque tinha mais prática do que aquele curso presencial. Porque ela tinha muito mais atividades para fazer do que aquele curso presencial. Então, quando se trabalha de uma forma inteligente, quando se trabalha a metodologia com muito cuidado e com os melhores profissionais, você pode desenvolver cursos que antes poderiam não ser imaginados aí na metodologia à distância, como estamos lançando agora o curso de produção cervejeira. O primeiro do país nessa modalidade, né? E mais uma vez, com muito cuidado. O material didático, por exemplo, ele será na mesma linha do curso de gastronomia, que nós ganhamos o prêmio como melhor material didático do país. Então será nessa mesma linha. Terá toda uma tecnologia no material didático, onde você vai trabalhar com QR Code, com realidade aumentada, para entender muitos dos processos. Nós temos todo um acompanhamento do aluno. Para vocês terem uma ideia, ano passado nós ganhamos o prêmio como melhor instituição de ensino superior do mundo em relacionamento com o aluno. Nenhuma outra instituição no Brasil chegou a ganhar prêmio nessa categoria. Nós ganhamos até de Harvard, né? Nesse sentido, ou seja, melhor instituição do mundo em relacionamento com o aluno. Por quê? Porque todo aluno nosso na educação à distância, ele tem um acompanhamento de perto, um acompanhamento para mostrar em que momento de vida ele está, aonde ele pode chegar e como ele faz para chegar até lá. Então, a primeira disciplina, por exemplo, é o GOL, que é o projeto de vida. Então, para todos os cursos superiores. Então, não é porque um aluno está fazendo educação à distância, que é um aluno largado, que ele tem que se virar. Não. Ele tem um acompanhamento, tem os melhores materiais didáticos do Brasil, melhores professores do Brasil, você consegue colocar referências nacionais, como nós temos aqui, inclusive, presente nesse evento, referências nacionais que talvez você não conseguiria ter em todos os cursos presenciais do Brasil. Você consegue colocar o melhor profissional do Brasil naquela área, e você terá aulas com professores realmente com muita experiência. Então, é tudo isso que a gente vem trazendo, e sim, com muita prática também. Tá? Com a metodologia inteligente, você consegue fazer isso. Vocês não vieram para me ouvir, vocês vieram para ouvir os profissionais aqui. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Gostaria de agradecer quem trouxe alimentos, né, não perecíveis para doação. Quem não trouxe, fica convidado a trazer a levar para a nossa instituição de ensino, que fica do lado do Shopping Neumarkt. Nós vamos fazer uma ação social, então isso realmente também é um dos objetivos do nosso evento. Obrigado mais uma vez. Alexandre, queria chamá-lo aqui para conduzir o evento. E aí nós vamos começar o nosso debate, e mais uma vez, aí fica o convite, né, para que todos possam, então, após o evento, degustar as cervejas dos nossos parceiros, né, da Zembier, da Alice Blau e da Alfero, exatamente. Que vão oferecer aqui, que vocês possam realmente degustar, e os queijos, e a gente possa compartilhar aí, ok? Obrigado, Alexandre, é contigo. Pessoal, boa noite, um abraço imenso. Tem um vídeo para passar também. Então, pessoal, é o seguinte, vai ser um evento bem descontraído, bem informal, acho que não cabe algo muito formal aqui. E eu agradeço ao Unicesumar, através do Adriano e Albano, né, que aliás o Unicesumar é uma das referências em ensino à distância, isso que é importante ser salientado. E diante desses fatos todos apresentados, quero primeiro apresentar um vídeo antes de chamar os nossos grandes convidados qualificados para este evento. Vamos lá acompanhar o vídeo? Isso não é uma propaganda, é uma homenagem. Uma homenagem de quem gosta de cerveja, às cervejas que um dia fizeram parte da nossa vida. Por isso, um brinde. Um brinde à cerveja que desceu redondo, um brinde a número 1 e que refrescou até pensamento. Um brinde a que trouxe great times. Um brinde à primeira cerveja do Brasil.
E a cerveja 100% e sem comparação. E também a cerveja para quem tinha fraco por cerveja forte. Um brinde à cerveja que era do jeito que o povo gostava. A cerveja boa. Um brinde à cerveja que era tudo menos óbvio. Um brinde à grande cerveja. Aquela que era nota 10. Nosso muito obrigado a estas e tantas outras cervejas. Mas daqui pra frente, a gente segue por conta. Faça sua própria cerveja. Curso Superior à Distância de Produção Cervejeira. Unicesumar. Aliás, eu queria agradecer aqui, porque Blumenau é a capital nacional da cerveja, todo mundo já sabe disso, não preciso falar, e o crescimento desse mercado é uma coisa realmente muito grande, né? E é difícil não ter um amigo que não está aí também fazendo cerveja, então tudo isso é muito comum aqui, nada melhor que a Unicesumar criar uma situação como essa. Vamos aos nossos convidados, então? Queria que vocês recebessem, para quebrar um pouquinho esse gelo aí, com aplausos, Juliano Mendes, por gentileza, vem com a gente, fundador da Eisman. Seja bem-vindo, Juliano. Edson Bruning, por gentileza, diretor da Zenbier. Vem com a gente, Edson. Depois eu conto uma particularidade da Zenbier e também da Eisman. Felipe Bortolini, consultor cervejeiro, vem para cá, professor. Fique à vontade. Professor doutor Diogo Rendes, coordenador do curso de produção cervejeira Unicesumar. É doutor, hein? Entende aquilo que faz. Bom lá, pessoal, todo mundo sentadinho, tudo certinho? Vou contar uma particularidade antes de começar. Primeiro dizer que o Juliano, a Eisman, foi a primeira aqui, mas que conseguiu o mercado fora depois do grande negócio efetuado, descoberto pelo Juliano. Segundo, que na verdade a Eisman, Juliano, e não é nenhum demérito, né? A Eisman fez o seu papel para colocar para fora, exportar a marca conhecida nacionalmente, depois da negociação efetuada mais ainda. Mas quem chegou primeiro no mercado que não teve, e por isso que eu digo, e aí eu puxo a brasa para minha parte, comunicação, publicidade, ela é fundamental. Mas talvez alguns não saibam. A Bork, de Timbó, Médio Vale do Itajaí, foi a primeira cerveja artesanal que nós tivemos aqui. É isso, Juliano, boa noite. Boa noite. É isso aí. Inclusive, quando nós pensamos em fazer cerveja, eles eram meio discretos, né? Meio que discretos, esse é o termo mais correto, discretos, né? Então, e aí não expandiram muito ali, bom, quem não se comunica acaba ficando por ali. Fica discreto. Apesar de ter uma qualidade incrível, a gente só está falando da questão de publicidade e comunicação, porque não dá para desmerecer jamais tal situação. Bom, de exportação, me permitam aqui, exportação, né, professor? A Zenbier, ela conseguiu, do mercado catarinense, exportar. É a primeira que exporta saindo daqui mesmo, especificamente. Não é isso, Edson? Boa noite. Boa noite a todos. Professor Adriano, Unicesumar, obrigado pela oportunidade. Para nós é sempre uma satisfação muito grande poder compartilhar. Essa história da Zenbier de exportação é muito recente e é um desafio bastante grande. Estou aqui do lado de algumas feras aqui. E só para vocês entenderem, se nós formos pegar em termos de datas de empresa, eu e o Juliano juntos, nós somos os vovôs de Santa Catarina, tá? Por isso que eu comecei com vocês. Óbvio que as cervejarias que estão hoje na ativa, a pioneira é a Bork, sim, a segunda é a Eisman e nós somos a terceira da fila, praticamente 6 meses de diferença de fundação aí. A nossa gestão, ela acabou que, no intuito de dar um pouquinho mais de impulso comercial à cervejaria, e pela necessidade que hoje o mercado impõe, e isso, portanto, nós vamos também tentar colocar para vocês, não só trabalhar no mercado interno, e sim no mercado externo. Isso, nós estamos indo para a nossa quarta exportação, que se ocorreu nos últimos 4 anos. Para nossa felicidade, uma repetição para Singapura, que é um povo que parece que não, mas muito entendedor de cerveja, e onde as cervejas especiais, as cervejas artesanais, elas têm uma taxa de ocupação muito elevada, muito mais do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nosso amigo Adriano falou, nós representamos 1% na cadeia de consumo, bem claro esse número, e 3% na cadeia do market share, na cadeia de valores.
Isso não é nada perto do que falar em cerveja artesanal mundo afora. Bom, tá aí, estão as primeiras informações. Gente, é o seguinte, esse, vou repetir, vai ser informal. Então, eu quero fazer, como sempre fiz minhas entrevistas e faço, tanto na Massa FM, como na Época de TV, de uma forma didática, porque eu penso que ninguém nasceu sabendo, e a gente tem que partir do princípio de tudo, não é? E então, desde o que é uma cerveja, como é feita uma cerveja, para muitos aqui talvez só uma grande, né, é algo que é muito conhecedor, mas é conhecido aí pelas pessoas. Professor Edson Brunning, essa iniciativa da Unicesumar, eu falei Edson Brunning, desculpe. Felipe Bortolini. Essa iniciativa da Unicesumar, ela preenche justamente aquela situação, uma cidade reconhecida nacionalmente como uma cidade da capital da cerveja, tem que ter também uma escola, uma universidade que prepare bem o profissional para o mercado de trabalho, não só para fazer o seu próprio consumo. Sim, tanto para produzir a própria cerveja, quanto para fazer a gestão da fábrica. A gente estava falando muito da questão de negócio aqui antes da gente conversar aqui, e eu posso falar também porque da minha experiência, né, eu vejo como é importante a gente ter um curso que forme, que traga profissionais qualificados, né? Eu acho que o Edson pode dar também vários exemplos aí da empresa dele, que ele estava nos falando do quanto a empresa melhorou depois que tinha profissionais qualificados. E eu posso falar também porque eu também tenho a minha cervejaria, né? Eu tenho uma marca cigana que eu produzo em outra cervejaria, então, e eu também tenho um brewpub, né? Lá no Imarau. Mas a gente, quando começou, né, a gente começou como cervejeiro caseiro, enfim, como todo mundo, provavelmente tem uma galera aí que já faz cerveja em casa, está sonhando em começar um negócio. A gente começou a fazer cerveja, começou a ganhar concursos lá da Serva, do Rio Grande do Sul, ganhamos o concurso da Serva Nacional, também ganhamos a medalha de ouro, e o pessoal começou a vir lá, sabe, tipo, lá em Marau, né, 35 mil habitantes, ninguém nunca ouviu falar de cerveja artesanal, e tinha uns guri na garagem da casa da minha avó lá fazendo cerveja. O pessoal começou a bater na porta lá, como é que é? Dá pra fazer cerveja em casa? Como é que é essa história aí? E aí a gente, aquela questão, a gente sempre procura também, a gente quer difundir a cultura, a gente quer mostrar como que a coisa funciona, então a gente mostrava para o pessoal, dava malte para o pessoal provar lúpulo, explicava como é que a gente fazia a cerveja, e aí chegava no final da visita, tá, e tem uma cerveja pra gente provar? Bah, cara, não tem, tá ligado? Tipo, tu grava toda uma expectativa do cara, assim, bah, cara, a gente faz 30 litros, a gente não tem, né, então, aí a gente assim, cara, então vamos fazer assim, ó, vamos comprar uma cerveja lá da Ferrari, lá da Seasons, vamos deixar aí. Se alguém vier aqui e visitar a gente vende daquelas ali, pelo menos se a gente não tem a nossa, a gente deixa o cara conhecer, né? E aí a gente levou as cervejas para lá, o pessoal começou a vir lá para visitar, a gente vendia, daí um dia chegou uns amigos nossos lá, cara, dá para nós sentar aí e tomar cerveja? Aí tipo assim, as nossas panelas jogadas num canto, uma mesa ali toda, tipo, sei lá, cara, senta aí e toma, né? Daqui a pouco, toda sexta-feira, tinha 40 pessoas sentadas lá tomando cerveja. Então, a gente acabou virando um bar por acidente, né? E isso há quanto tempo? A gente nunca pensou, nunca planejou. Quando a gente viu, tinha um negócio ali, né? Então, aí por isso que também essa questão do curso, para mim é muito fácil ensinar. É só falar para o pessoal não fazer o que eu fiz. Então, tudo que tinha errado para fazer, eu fiz. Então, agora na hora de falar, cara, é só não fazer como eu fiz que tu vai bom que ele já tinha, o que ele tinha que fazer errado, ele fez, né? Então, agora tem o caminho correto. Agora vamos ver se a gente ajuda o pessoal a não ter que passar por todas as dificuldades que a gente passou. Tem conhecimento de causa. Agora, nada melhor que um doutor na área, que é o doutor Diogo Rendes, que é o coordenador do curso de produção cervejeira da Unicesumar. Professor, esse início de trabalho, e qual é a expectativa de vocês nisso aí? Houve uma pesquisa de mercado, ou enfim, por ser tendência, por ser capital nacional, que a Unicesumar resolveu apostar nesse curso? Primeiramente, boa noite. Boa noite. Agradeço a todos que vieram prestigiar o debate hoje. O curso, obviamente, ele vem atender uma demanda do mercado nacional por profissionais especializados, como a gente já citou aqui. Então, dentro dessa proposta, o que aconteceu? A Unicesumar, vendo essa necessidade que o mercado tinha de profissionais especializados, foi buscar um pouco mais de informação. Qual é o número que envolve as vendas, a participação de mercado, enfim, entender um pouco o mercado cervejeiro. Então veio a proposta inicial do curso, que envolvia bastante, por exemplo, a questão de gestão, né, de cervejarias, que é muito importante. A gente estava conversando anteriormente aqui, além da produção, né, você fazer uma gestão bem feita de uma empresa, isso permite que as exportações, né, que as vendas no exterior, aqui dentro do Brasil, elas melhorem.
né? A gente aumenta a participação, ainda mais no mercado tão pequeno. Então, daí, recebi o convite da Unicesumar para compor essa proposta, esse projeto inovador, o primeiro curso de ensino à distância de produção cervejeira, né? E analisando toda a matriz curricular, enfim, organizando o curso, algumas modificações foram feitas. Então, a gente hoje vai formar um profissional, a expectativa que a gente tem é de formar um profissional que possa, de fato, atender tanto a parte técnica quanto a parte de gestão de cervejarias. E, como o Edson falou, né, você ter um profissional especializado, ter um profissional capacitado para você atender as demandas da sua cervejaria, seja na forma de processo, ou seja na forma de gestão, faz com que você comece da forma certa já. Né? Então você vê que o profissional ele vai entrar no mercado, no nosso curso ele tem um tempo de formação de 2 anos, então ele vai entrar no mercado dentro de um curto espaço de tempo e atendendo não só as necessidades, por exemplo, da parte técnica e de gestão, mas também obedecendo a características, por exemplo, como o Conselho Federal de Química. Então, a gente organizou nossa matriz curricular para que o nosso aluno, após ele se formar, então ele vá buscar registros nos conselhos de classe. Né? Então, isso também é muito importante. Claro que isso é um trabalho de formiguinha, ele está iniciando ainda, obviamente, né? Mas a Unicesumar, já trazendo essa proposta inovadora, obviamente, como já tenho conhecimento da qualidade técnica da universidade, tenho certeza de que os conselhos regionais vão compreender essa nossa proposta e vão abraçar junto essa iniciativa. Exatamente. Bom, só uns dados que são importantes, segundo inclusive dados oficiais, né, o número de cervejarias registradas no Brasil cresceu 91% nos últimos 3 anos, então saltou de 356 estabelecimentos em 2014 e já em 2017, 679. Aliás, somente no ano passado o país ganhou 186 novas fábricas. Entre os estados, aliás, a região sul ainda é a região com o maior número de cervejarias. Tem 369, seguido por Sudoeste, né? 328, Nordeste 61, Centro-Oeste 51 e Norte com 26 cervejarias. Santa Catarina é a 4ª na região sul de consumo, aliás, no Brasil, né? É o quarto estado de maior consumo, de mais participação em cerveja artesanal. Juliano, você pode explicar para a gente, por favor, sobre o mercado, como iniciou a Eisenbahn aqui em Blumenau, o início da tua trajetória nesse segmento da cerveja artesanal? Vamos lá. Bom, Blumenau é uma cidade colonizada, né, em sua maioria por alemães. É impossível separar cerveja de Alemanha, né? O alemão adora cerveja, tem uma tradição enorme em produzir boas cervejas. E Blumenau é a terra da Oktoberfest, né? A segunda maior festa da cerveja do mundo, e não tinha uma cerveja feita na cidade, na festa, nunca teve, né? E aquilo nos incomodava. A gente achava que Blumenau era uma cidade que tinha que ter sua própria cerveja e que principalmente a Oktoberfest tinha que ter uma cerveja feita na cidade. Acho que seria bom tanto para as pessoas de Blumenau, interessante para o blumenauense, quanto principalmente talvez para o turista, né, que viria para Blumenau esperando beber uma cerveja feita aqui, na cidade ou na região, e encontraria a mesma cerveja que ele bebia na sua cidade. Então a gente sempre teve esse sonho, uma vontade, até que eu e o meu irmão fomos morar em Boston, a gente foi estudar, e em Boston é a cidade natal, né, da maior cervejaria artesanal entre aspas, porque hoje é gigante, do mundo, que é a Samuel Adams. A Samuel Adams foi um fenômeno, revolucionou o mercado, foi uma das pioneiras, né, fazendo cervejas fantásticas, autênticas, como elas eram feitas tradicionalmente na Europa, e realmente revolucionou o mercado americano. A gente se inspirou muito no que a Samuel Adams fez, pegamos o conceito, estudamos muito o conceito dela, foi em 2001 isso, não tinha internet direito ainda, tinha pouca coisa, né, não tinha redes sociais, não existia. E então a gente entrou no site de Harvard e a gente comprou cases de estudo da cervejaria. Então tinham assuntos diversos lá, né, cases de estudos em cursos de MBA, cursos de graduação, falando sobre a Samuel Adams. E lá a gente conseguia catar algumas histórias, algumas situações pelas quais eles passavam, e a gente foi se inspirando, né, estudamos muito a história deles, e aí até que
voltamos para Blumenau e decidimos, pô, vamos fazer uma cervejaria. E aí a gente começou a pesquisar, fomos atrás de tudo e não tinha nada, né? Bem diferente de hoje, né? Principalmente curso profissionalizante que formasse pessoas para trabalhar nesse segmento. No Brasil não existia quase nada. Isso há quanto tempo, Juliano? Isso foi em 2001 que a gente começou a estudar, 2000, 2001, 2002, julho de 2002 a gente fundou a cervejaria. Edson, a Zenbier começou como e quando? Bom, a história da Zenbier é uma história que ela nasceu de uma brincadeira também. Eu não fiz parte da fundação da empresa, hoje eu sou parte da terceira geração no comando da empresa, mas na época o fundador da empresa, o seu Hilário, que era o meu patrão, por coincidência, eu era funcionário da Irmão Zen. Aliás, é de outro segmento? Não tem nada a ver. Minha formação inicial é mecânica e eu venho de um mundo de consultoria empresarial. De cerveja, eu tive que aprender na marra nos últimos 4 anos, tá? Para vocês entenderem. Então, o meu curso foi um curso relâmpago. Eu não tive a oportunidade de ir para a escola que eles foram, não. Mas o seu Hilário, ele era um grande apreciador de cerveja. E como nós estávamos no segmento automotivo, nós íamos muito para as feiras de Hannover, na Alemanha. E Hannover era um grande celeiro de boas cervejas. Então o seu Hilário, cada vez que ele ia para a Alemanha, ele bebia cerveja, apreciava cerveja. Ou nós, que éramos do corpo técnico da empresa, nós acabávamos gostando. Então começou uma brincadeira lá no fundo da fábrica, fazendo cerveja de brincadeira. Essa brincadeira tomou corpo, coincidiu com a paralisação da Antártica de Joinville, que todo mundo lembra. Eu acho que o Juliano há de convir comigo que durante muito tempo o que nós tínhamos de boa cerveja no Brasil era a Antártica de Joinville, que nós disputávamos na tampinha para ter o J lá na tampinha. Tinha de Joinville e de Caxias, é isso? Aí tinha de Ponta Grossa, São Paulo, mas a Antártica boa era a Antártica de Joinville. E quem comandava essa cervejaria chamava-se Kurt Zastroff. Seu Kurt, um dos mais antigos ainda na ativa, mestre cervejeiro, formado na escola germânica de produção de cerveja. Ele faz parte aí praticamente de uns precursores que passaram a fazer cerveja. O seu Hilário se associou lá na brincadeira com o seu Kurt, começou a fazer cerveja e a Zenbier está aí. Completamos em 2018 15 anos de fábrica. E hoje, aquilo que eu falei para vocês, hoje nós estamos na 4ª geração, praticamente presente em todo o estado de Santa Catarina nas redes de autosserviço. Estamos buscando espaço aí, que é um grande desafio, que eu acho que a gente tem que conversar bastante, que não se iludam e não pensem que cervejaria é algo fácil. Porque de vez em quando eu paro para pensar assim, eu estava tão sossegado dando consultoria, agora tenho que trabalhar para caramba, tá? Então, não é brincadeira não. Foi engraçado, quando chegaram aqui, o único que estava com uniforme de batalha e na vida era eu. O cara chegou para mim, tu é cervejeiro, né, cara? Eu sou o próprio otário. Bom, deixa eu te falar um negócio. Essa história começou há quanto tempo? 4 décadas? Está completando 15 anos de história Zenbier. Ah, tá. Eu fui mais longe. Mas então, a Zenbier tem hoje chopp e cerveja? Sim. Nós temos na nossa carta essa discussão de chopp e cerveja, eu sei que ela vai vir à tona, né? Mas não adianta ficar antecipando não, acabou de chegar agora. Então, assim, nós temos todos os rótulos que nós produzimos, e vocês são meus convidados para degustar aqui na frente, nós atendemos num raio de 250 quilômetros com operação de chopp, que o produto não é pasteurizado e é servido no barril, e também atendemos em território nacional exportando como cerveja. Correto. Bom, professor Diogo, eu lhe pergunto, qual a diferença entre cerveja e chopp? Olha, agora vem... O senhor que é doutor? Bom, exatamente. É porque é o seguinte, se nós olharmos pura e simplesmente pela legislação brasileira, a diferença é a pasteurização. Então eu faço uma analogia com os meus alunos, porque eu sou professor da área de alimentos também, né? Então eu pergunto para eles, o leite quando sai da vaca, você chama do quê? De leite. O leite quando passa pela indústria e vai para o pacotinho, você chama do quê? De leite. Ele pasteurizou. Se ele for para a caixinha, o UHT, né, o sistema praticamente de esterilização que a gente fala, ele deixa de ser chamado leite esterilizado? Não, ele continua sendo leite. Então o Brasil é o único que ainda diferencia, ou melhor, que tem essa diferenciação entre chopp e cerveja, pontualmente, se a gente olhar pela legislação. Tá? E particularmente, aí, eu não sei se os outros convidados concordam comigo, mas
Conforme a gente vai estudando, a gente vai analisando e conhecendo a cultura cervejeira, o que é o produto nos outros países, não tem justificativa, né, a gente ter essa divisão, primeira coisa, né? Segundo, porque hoje você pode produzir, vamos lá então, olhando pela legislação, você pode produzir chopes com excelente qualidade que vão durar tanto tempo quanto uma cerveja pasteurizada. E ao mesmo tempo você pode ter uma cerveja que então é pasteurizada e que por cuidados de limpeza, sanitização da indústria, a bebida vai estragar em questão de dias. Então você pode ter as duas condições, né? Nós, cervejeiros caseiros, né, para quem mais aí do público faz cerveja em casa, sabe, muitas vezes se você cuidar bem do processo, você pode ter produtos que vão durar 1 ano, 2 na garrafa, enfim, e não vai ter problema. Então essa é a diferenciação básica. Aí é uma questão, concordamos ou discordamos? Aí, como o Edson falou antes. Já percebi que comecei um debate. Eu vou ajudar o doutor Diogo, nosso ilustríssimo doutor aqui no debate. Nós no Brasil, nós fomos acultuados por grandes cervejarias. E essa é uma realidade, né? Então, chopp. Eu estou em meio a um território germânico aqui, com certeza. Sou filho de avós alemães. Choppen nada mais é do que uma unidade de medida na Alemanha, onde você pede uma cerveja num caneco de 500 ml. Se você chegar em qualquer lugar lá, Choppen please, pode usar o please em inglês, que não tem problema, você vai ser atendido da mesma forma, eles vão te entregar um caneco de Chopp Pilsen. Então, isso migrou para o Brasil. Eu concordo plenamente com o Dr. Diogo, e se formos olhar tecnicamente, é tudo cerveja, pessoal. É tudo cerveja mesmo, tá? Porém, o Brasil tem essas questões, né? Que, como nós fomos acultuados por essas grandes cervejarias, no intuito de criar uma distinção, essa palavra Choppen, que adverte lá da Alemanha por uma unidade de medida, ela acabou sendo acultuada, e no Brasil, então, existe a diferença de que Chopp é o que não é pasteurizado e o que é pasteurizado é cerveja. E é bem verdade porque, de fato, nós temos cervejarias no Brasil que produzem cervejas que não são pasteurizadas e têm uma durabilidade muito boa. E elas são dentro da garrafa, sem ser pasteurizadas, então a gente não teria que chamar elas de chopp engarrafado, em vez de chamar de cerveja? Né? E sem falar que também, o Diogo estava comentando também, tem as grandes cervejarias, elas flash pasteurizam o chopp também. Então, e aí, Juliano? Eu concordo plenamente com todos os presentes aqui. É tudo cerveja, sempre foi, né? Eu sou politicamente correto, não quero confundir com ninguém. Tá tudo certo. Tudo certo. Não, é cerveja. Agora, se vocês perguntarem para mim, vocês preferem beber, botar na minha frente um chopp, né, bem conservado, né, com uma instalação de chopp bem cuidada, bem higienizada, de uma cervejaria que faz produto de qualidade, e botar uma cerveja que seja com 3 meses, já 4 meses, e que foi pasteurizado, mas eu prefiro tomar o chopp, né? Eu posso, quanto mais fresca, melhor. Mas é cerveja, né? Eu posso colocar uma pimentinha, né? Eu não perco essa. O que seria uma cerveja ou um chopp de qualidade? Você falou do equipamento, higienização, tudo, mas tem uma dica, enfim... Não vale falar do próprio filho. Não, tem várias. Então, só para concluir, né? Então, o chopp, a cerveja, de modo geral, falando, quanto mais fresca, quanto mais jovem, melhor, né? E ela não passar por um processo de pasteurização, que é um aquecimento, se o processo de pasteurização for bem feito, vai prejudicar pouco a cerveja, quase talvez de forma imperceptível. E se a cerveja tiver pouco oxigênio, que a gente não quer ter oxigênio na cerveja, a pasteurização vai prejudicar menos ainda. Então, se o cervejeiro for competente, ele vai pasteurizar bem a cerveja e não vai prejudicar o sabor, né? Mas, teoricamente, o chopp, ele dura, sei lá, 10 dias, então ele vai ser uma cerveja mais fresca, mas é cerveja, né? Chopp é a forma de comercialização, é a que vai dentro do barril e é tirada com uma torneira numa chopeira, mas é tudo cerveja. Agora, assim, como é que se faz uma cerveja de qualidade? Exato. Eu diria assim, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, acima de tudo, higiene. E não só na instalação, lá na fábrica. Porque o maior problema que a gente encontra em cervejas artesanais no Brasil, e não é pouco comum, é muito comum, por isso que o curso vem a calhar, vem num momento muito importante,
porque precisa de muita profissionalização ainda nesse meio, são cervejas contaminadas. Tá? A cerveja contaminada com micro-organismos não desejáveis, como por exemplo lactobacilos. Lactobacilos a gente quer no queijo, né? Não na cerveja. Vai trazer uma série de sabores, aromas indesejáveis na cerveja, né? Que a cerveja fica muito ruim. E não falando só desse, uma série de outros defeitos presentes na cerveja. A maioria vem deles de falta de higiene na produção. Então a cerveja tem uma vantagem de que mesmo contaminada não fazer mal para a saúde de ninguém, né? Mas faz mal para o nosso paladar, tá? Faz mal para o nosso olfato. Tá? Então, assim, em primeiro lugar, higiene. Né? Em segundo lugar, é ter competência para desenvolver uma boa receita, fazer uma boa composição de maltes e lúpulos, né? Uma dosagem correta, para a gente ter um sabor interessante. Terceiro lugar, eu diria, escolher ingredientes da melhor qualidade possível. Então, primeiro higiene, depois fazer essa composição, né? Essa mistura, essa receita bem feita, e terceiro, procurar ingredientes de boa qualidade. Bom, Edson da Zenvir, eu falei há pouco da região sul, do crescimento, não só na região sul, mas com o Brasil como um todo, o crescimento das cervejarias artesanais. Mesmo assim, com esse crescimento todo de 2014, comparado com 2017, nós temos uma situação que ainda do mercado só tem 1% a cervejaria artesanal, se os números não estão diferenciados nos últimos dados que eu tenho. Então, quer dizer, tem muito a conquistar ainda. E de que forma conquistar isso? Bom, primeiramente eu queria pedir uma permissão de corrigir e atualizar alguns dados. Importante. Semana passada eu estive em algumas reuniões em Florianópolis, da qual uma delas era da CASC, com alguns membros da Abracervo. Expectativa que nós chegamos até final de 2019 com 1.000 cervejarias no Brasil. O número atual, Rodrigo, me ajuda, são 869. 869 cervejarias já na ativa, já funcionando. A gente tem um bom relacionamento com o diretor-presidente da cooperativa agrária, é uma pessoa extremamente solícita e nos ajuda muito. E recentemente eu tive contato com a informação de que hoje no Brasil abre de 4 a 6 cervejarias por semana. Não é brincadeira, né, pessoal? Todo mundo deve olhar isso assim, mas vem cá, isso aqui é uma mina de ouro. Não é bem assim também. E é isso que eu quero bater muito forte e quero deixar uma situação bem clara que eu vivi na carne. Também, né? Também. Aliás, é a parte mais cara, né, Juliano? É a parte mais cara. Mas assim, ó, tem mercado? Sim, tem. Eu quero levar vocês a refletir um pouquinho sobre a história do vinho no Brasil. Quando se bebia vinho no Brasil, nós tínhamos praticamente 3 tipos de vinho. O mais famoso, o francês sangue de bois, sangue de boi. Nós tínhamos o vinho Campo Largo, e nós tínhamos os vinhos coloniais, produzidos no interior, que muitas vezes nós iríamos buscar. Quando começou a migração de produtos vindo, principalmente do Chile, Argentina para o Brasil, começou uma onda de aculturação do vinho no Brasil. Para não alongar a minha história, hoje nós encontramos vinhos de excelente qualidade, em garrafas de 35, 40 reais, na mesa da população brasileira com muita facilidade. Nós temos uma guerra no mundo das cervejarias, do qual tem um professor aqui do lado, que inclusive já tomei ele já convidei para me visitar no meu escritório, que é nós fazermos frente contra esse mercado das grandes cervejarias no Brasil. Porque hoje nós temos uma questão de preço de cerveja artesanal ainda. E querendo ou não, o preço é uma barreira de mercado. Muitos de vocês talvez gostariam de beber uma boa cerveja, mas ela está lá no Angelone R$ 19,90. Enquanto vocês conseguem comprar uma cerveja, né? Não vou te dizer tão ruim ou tão boa, porque gosto é uma preferência de cada um, mas vocês vão pagar R$ 7,90 ou R$ 8,90. Cada vez mais para mim fica claro, o mercado existe, a cultura vai se implantar, porém eu acredito que vai segregar no Brasil também o que já acontece em muitos lugares. O mercado cervejeiro no Brasil, eu acredito que ele remete para 2 situações. Nosso amigo que vai se dar muito bem, que são os beer pub, esses breu pubs e os beer pubs, eles vão se consolidar como sendo uma realidade, e eles tendem sempre, cada vez a mais dar certo, e vai ficar no mercado também aquelas cervejarias que conseguirem ganhar escala.
Aquelas que são intermediárias, que elas estão sendo pressionadas pelas grandes e por aquelas que já conseguiram escalas, essas cervejarias elas vão atravessar muita dificuldade. Por que isso? Bem simples e bem técnico. O custo para você produzir 10 mil litros, o custo fixo de uma cervejaria, ele é o mesmo de produzir os 30, os 40. O detalhe, que quem chegou nos 40 consegue vender mais barato que quem produz 10. E torna o mercado mais competitivo, ganha escala e consegue sim, digamos, se desenvolver mais rapidamente. Então, gente, em resposta ao seu questionamento, Alexandre, mercado existe. Cerveja não é moda. As cervejas especiais, as cervejas artesanais, assim como o vinho, elas vieram para ficar. Juliano falou, eu concordo plenamente. E vocês vão ver que do momento que vocês desenvolvem o paladar por uma boa cerveja, ter que voltar a tomar uma cerveja industrializada, vocês se sentem inferiorizados. Essa que é a real. Então, ele vai ficar assim, mas nós que somos empresários do ramo, que somos profissionais do ramo, nós temos um desafio muito grande. É nós tornarmos esse produto acessível a toda a população. Bom, eu quero pedir só licença rapidamente, Felipe e Diogo, agora para o Juliano. Juliano, falou em questão econômica, eu falo a questão tributária. Também que é um grande empecilho de vocês, a questão dos valores. Porque como é o Brasil todo em vários produtos, mas a cerveja artesanal, ela tem também uma carga tributária muito elevada. E isso, claro, que reflete no consumidor. Bom, eu fiquei trabalhando com cervejaria de 2002 a 2008. Sim. A questão tributária sempre foi o nosso maior problema, né? É muito alta, é complexa demais, tem a questão da substituição tributária, tem pauta, tem reunião de governo, o cara, né, eu não sei se ainda é assim, mas o fiscal ia no ponto de venda, olhava o teu preço, baseado naquele preço no ponto de venda, às vezes que era o cara que vendia tua cerveja com o preço mais alto, ele, né, definia a tua pauta, a tua substituição tributária. Então, assim, a questão tributária é muito complicada. E aí é importante, Alexandre, tocar nesse assunto, porque volta naquele, vocês falaram, né, e também no conceito do curso, de não estar, né, só abordando a questão técnica da produção, mas também a parte de gestão. A gente vê, né, muita gente apaixonada por cerveja, né, fazendo cerveja em casa, fazendo excelentes cervejas em casa, e acha que é só ir montar uma cervejaria que vai dar tudo certo, e não é bem assim. A gestão é importantíssima, e essa questão de números, né, da questão tributária, das finanças, é talvez uma das mais importantes, porque com uma carga tributária de, quanto é que está hoje? 56,54. Imagina, vendeu R$100, 56,54, não pode contar com R$56 dos 100 que vendeu, né? Isso aí já está morto, né? Então, fechar as contas precisa de muita habilidade, muito conhecimento. E não adianta achar que, não, isso eu deixo com o meu contador, porque o meu contador não vai fazer. Não vai. Então tem que se preparar, tem que estudar. É a questão, eu diria, não é fazer cerveja mais difícil. É fechar as contas e ajustar toda essa questão tributária às finanças. Eu estou vendo aqui o Johnny Zutter, ele entende muito bem dessa questão tributária, ele sabe como empresário como é que é difícil. E eu faço questão só de reforçar isso aí, justamente porque chamou a atenção de uma forma muito aguda o Edson colocando essa situação de como encarar o mercado, como fazer de ordem responsável, é claro, mas conhecimento de gestão que é fundamental para começar. Não é apenas como um hobby que pode virar justamente aquilo que virou algo importante para você, que foi um negócio, né? Essa questão da parte comercial, essa questão de produzir cerveja, e é o que o Juliano falou, cara, para fazer cerveja, o cara me disse, não, tem uma cerveja muito boa, ok? Temos o mínimo, né? Agora vamos começar a falar de negócio. Cara, fazer a cerveja é 20% do trabalho, olha lá, 80% é da porta para fora, da cervejaria. Da porta para dentro, cara, tu coloca a água esquentar, tu tranca a porta, ninguém te incomoda, tu tem tudo no teu controle. Agora, quando tu vai para o mercado, daí tu tem que bater na porta, tu tem que negociar, tu vende e vender e receber são duas coisas completamente diferentes, né? Então, tu tem que contar com isso também, inclusive no teu planejamento dos clientes que não vão te pagar. Isso aí tudo, essa é a parte mais complicada, é a venda e a distribuição. Então, às vezes o pessoal fica com essa do sonho, né? Todo mundo, provavelmente, que está aqui tem outra profissão, está pensando em entrar para o mercado cervejeiro,
porque ama fazer cerveja, mas, cara, é tão complicado quanto o trabalho que vocês estão hoje. A diferença é se vocês gostam mais de se estressar com cerveja do que com o que vocês se estressam hoje. Porque o trabalho todo, cara, talvez é muito mais trabalhoso do que vocês já fazem hoje. Né? Tem toda essa questão e o mercado existe, a gente só tem que inventar ele. Né? É que nem quando a gente começou lá em Marau, não existia cerveja artesanal em Marau. Né? A gente demorou um bom tempo lá para conseguir engatar. E a gente tem 2% no mercado hoje, mas quanta gente ainda não conhece cerveja artesanal, quanta gente não provou e quanta gente não pode comprar hoje por causa do preço que a gente está vendendo. Né? E a gente tem um monte de desafios, tanto na parte de custo quanto na parte de gestão. O pessoal entra muito de cabeça na questão da paixão, e aí depois vai fazer a conta do quanto precisa vender. Com uma carga tributária de 56, cara, tu vende uma cerveja a R$15 e tu fica com uma margem de 2. Faz a conta, quantos mil litros tu tem que vender para valer a conta, contando o risco que tu tem de inadimplência e para o final. Aí que a conta começa lá, nos 10 mil litros a coisa começa mais ou menos a ficar boa, e aí quando tu passa lá dos 30 que tu vai ter. Agora vender 30 mil litros é diferente de tu vender para os seus amigos ali na porta do apartamento. Então isso tudo tem que ser levado em conta aí, né? Quando a gente vai pensar em fazer o negócio. E outra coisa é assim, tá, pessoal? Imposto faz parte do jogo, tá? Então a cerveja é uma bebida alcoólica, é um produto que, enfim, supérfluo, digamos assim. Já tem uma resistência natural. Ele vai ser tributado, ele é tributado nos Estados Unidos, em qualquer país. E se tu vai começar o negócio, tu vai ter que começar fazendo certo. Já começa fazendo certo o negócio, porque eu sempre digo pro pessoal nos cursos, né, e quando eu comecei, além da Ernesto, eu tenho a Beer Business, que a gente faz consultoria aí pro pessoal também. Tu não querer pagar imposto porque tu não concorda com o imposto, é que nem tu pular do avião sem paraquedas porque tu não concorda com a lei da gravidade, entendeu? Tu vai te ferrar lá no final. Imposto faz parte, a Receita está cada vez mais criteriosa e com mais ferramentas para pegar o pessoal. Então, cara, vamos começar a fazer a coisa certa. Não entrem nessa de fazer as contas, se eu vender uma parte por fora ou por dentro, né? Que isso, infelizmente, é uma coisa que também faz parte aí do mercado e acaba prejudicando todo mundo. Né? Essa questão de gestão, né, eu acho que ela é fundamental. Não é só o amar e fazer a cerveja, mas, enfim, ter aptidão para isso, porque é como uma paixão nacional, digamos assim, o futebol. O jogador é bom com a bola nos pés, mas fora do campo administrar a vida, Neymar que o diga, né? Neymar que o diga. Bom, vamos lá, professor, vamos lá, doutor. Profissionais cervejeiros, qual é o papel de um cervejeiro técnico, de um técnico cervejeiro, mestre cervejeiro, enfim, em uma cervejaria? Qual é o papel dessas funções? Bom, esse profissional ele pode ter diferentes funções. Sim. Né? Como a gente vem falando, né, do nosso curso, a formação que ele vai ter, então ele pode literalmente atuar em várias frentes, né? Mas é inevitável que todo administrador, a pessoa que tem o sonho em montar uma cervejaria, quer meter a mão na massa, ou seja, na cerveja, que seja. Sim. Né? Enfim, esse profissional ele tem um papel desde, por exemplo, estudar a tributação. A gestão. Exatamente, dos produtos, entender a matéria-prima, da onde ela vem, por que ela veio daquela forma, exigir ou estudar. Exatamente. O custo do ser humano vai dar isso tudo. Vai. Entender a qualidade da matéria-prima que chega. Sim. Então, no nosso curso a gente vai ter esse subsídio, né? A gente vai oferecer para o aluno para ele compreender. Então, por exemplo, você pega uma matéria-prima, que nem o Juliano falou, você tem que buscar matéria-primas de qualidade. Além de elaborar a receita, né, nós temos uma disciplina específica para isso, que trata de metodologias de produção, inclui nessa parte de elaboração de receitas e gestão sensorial. Dentro dessas disciplinas, essa aí é uma delas, a gente vai discutir, por exemplo, a ficha técnica. O que é a ficha técnica de cada produto? Como você compreender? Porque, por exemplo, como a gente está tratando de produtos que vieram aí de seres vivos, as plantas, então você tem que compreender que de uma safra para outra você tem variação na sua produção. E daí como você manter a padronização de uma receita campeã, né? Vamos falar bom, aqui nós temos várias receitas campeãs presentes aqui nesse palco aí, né? Case não falta. Exatamente. Então, como manter essa padronização? E hoje o mercado cervejeiro, ele quer isso. O consumidor, ele quer produtos novos, daí existe a demanda por inovação. E quando a gente fala em inovação, aqui nós podemos também citar o exemplo da Catalina Sauer, que foi, né, recentemente reconhecida pelo BJCP.
Enfim, esse é uma forma de inovação, mas como você também manter esses padrões, porque ao mesmo tempo que o consumidor ele quer inovação, ele também quer um produto que, esse produto está sempre bom, esse produto está sempre bom, esse produto está sempre bom. Quantos anos a Eisenbahn, a Zenbeer trabalhando ali e de repente se botar um produto ruim no mercado? Vai tudo para água abaixo. Isso é o suficiente para estragar anos de trabalho. E assim, não é... O Juliano falava de cervejas contaminadas. Realmente, esse é um ponto que... Uma vez que... E daí o novo consumidor que vai conhecer esse mercado dizer, nunca mais eu quero tomar cerveja artesanal. Ou, né, o teu cliente vai dizer, não, eu não quero mais comprar cerveja de ti porque está contaminada. Ah, mas a cerveja artesanal, aquele que comprou pela primeira vez, comprou a cerveja contaminada, já não vai buscar de outro. Então veja que todo o mercado perde. E, então esse profissional ele vai ter tanto esse papel de gestão e de avaliar a qualidade de matéria-prima, mas também acompanhar o produto final. Porque a legislação brasileira exige que, por exemplo, a gente dê para o nosso produto uma vida de prateleira, mas você tem que garantir que até essa vida de prateleira vencer, ele tem que garantir as qualidades, as características que você tenha nesse produto. Qual é a vida útil de uma cerveja, então? Depende. Você pode ter 6 meses de prazo de validade, você pode ter 2 anos de prazo de validade, assim como existem rótulos internacionais que diz lá na garrafa sem, né, não tem prazo de validade, ou consumir antes de morrer, alguma coisa assim, né? Então, mas claro, isso depende de todo o processo. O tipo de cerveja, a quantidade de álcool, quantidade de amargor, a forma de preparo, enfim, toda a gestão. Dizem que quando a gente fala de gestão, não é só a parte administrativa, é de produção também, né, dessa cervejaria. Porque ele abriu essa possibilidade. Dizem que o vinho, quanto mais velho, melhor a cerveja. Então não se pode dizer a mesma coisa? Não obrigatoriamente. As cervejas preferencialmente são frescas, né? A gente consome frescas, mas existem sim cervejas de guarda que você tem o potencial de 2, 3, 5 anos, algumas até sugerem 10 anos, né? A gente pegar o estilo Barley Wine, por exemplo, é um dos estilos que talvez nos proporcione uma vida de prateleira e um potencial de guarda, de evolução da própria cerveja no aspecto sensorial. É um estilo de cerveja que tem esse potencial de envelhecimento. Tem as cervejas envelhecidas em barril, né? Hoje está trabalhando muito com madeira, né? Então, veja que a inovação e o mercado pede um profissional que compreenda todos esses pontos do processo cervejeiro. O Alexandre tinha uma cervejaria na Inglaterra chamada Thomas Hardy's Ale. Ela tinha escrito no rótulo, consumir após 25 anos. Se não me engano, é 25 anos. A cervejaria fechou, né? Eu acho que dá para imaginar por quê. Não façam isso, tá? Acho que não dá certo. E se você pegar, por exemplo, que nem o Juliano está falando, né, da Samuel Adams, eles tinham um rótulo que chama Utopia, né? Então é uma cerveja bastante alcoólica, se não me falei, olha, alguns lotes eles chegam a 27% de álcool. Então quando você tem um teor alcoólico mais elevado, isso tem um potencial de conservação maior também. Só que você tem que garantir que naquele período a qualidade seja respeitada. Se você deu 6 meses, 6 meses, 2 anos, 2 anos. Esse ponto é um fato que é importante a gente ressaltar, que ele se determina muito pelo mercado e pela filosofia e a ideologia que a empresa quer seguir. Vamos falar um pouquinho sobre cervejaria Zenbeer, para vocês entenderem. Nós procuramos trabalhar numa linear. Nossos produtos são produtos comerciais. Dentro dos estilos de cervejaria, onde existem as 4 principais escolas de cervejaria, você pode ter cervejarias que são bem mais agressivas. São cervejarias que elas trabalham estilos de cervejas que elas atendem a um determinado público de um grau cervejeiro até mais elevado. Por exemplo, nós temos uma cervejaria famosa que está aqui perto, que é a própria Bodenbrau, né? É uma cervejaria que praticamente ela produz lotes pequenos e, na sua maioria das vezes, para concurso. Então ela é muito famosa pelo número de medalha que ela carrega. É uma cervejaria extremamente premiada. O detalhe, esse tipo de produto não é um produto que a gente vê com uma certa repetibilidade na gôndola de uma rede de mercado. Então, é o tipo de produto que ele não estabelece uma empresa. E é por isso que, então, eu faço questão de frisar que, na maioria das vezes, tipo assim, o tipo de produto, a própria validade, que na maioria, hoje, eu atendo diretamente, eu vou para ponto de venda, eu vou atender as redes, a gente observa que a sua maioria, elas estão meio que padronizadas em torno de 9 meses aqui na região.
é meio que quase que um padrão. Porém, isso tem tudo a ver com o estilo e o tipo de ideologia que a cervejaria quer seguir. E aí cada uma meio que vai definir o mercado que quer atuar.